Oi, moçada! É um prazer estar de volta e na aula de hoje nossa conversa é sobre permutação, arranjo e combinação. Eu quero que a gente resolva algumas atividades juntos para que você entenda quando aplicar cada uma dessas análises aqui nas atividades. Eu sei que muitas vezes a gente se sente confuso, mas é praticando que a gente aprende a análise combinatória. Então, bora começar essa lista? Vamos lá! Eu coloquei aqui a primeira atividade em que nós temos que formar números de dois algarismos distintos utilizando os algarismos 5, 6, 7, 8. Eu até destaquei a palavrinha distintos porque ela é muito importante. Olha só, se a ordem faz diferença, a gente tem um problema de arranjo. Com certeza, na troca de posição aqui dos algarismos, o meu número é distinto. Então, a gente pode resolver aplicando um arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2, ou então, eu acho que assim fica até mais fácil para você compreender. Como o número que eu quero formar tem 2 algarismos, eu coloquei 2 marcas, 2 risquinhos. Quantos algarismos eu tenho para a casinha das dezenas? 4. Escolhido o algarismo das dezenas, eu tenho 3 opções para a casinha das unidades. Multiplicando 4 por 3, 12. Você chegaria a esse mesmo resultado desenvolvendo a fórmula do arranjo de 4 elementos tomados de 2 em 2. Representei também aqui, para facilitar o seu entendimento, todos esses possíveis números. Então, eu posso combinar o 5 com o 6, o 5 com o 7, o 5 com o 8. Posso combinar o 6 com 5, 6 com 7 ou 6 com 8. Mesma coisa com 7. Posso formar 75, 76, 78. Ou os que começam com 8, 85, 86 e 87. Vamos para mais um? Quantos subconjuntos de 2 elementos distintos podemos obter utilizando os algarismos 5, 6, 7 e 8? Perceba que a gente usa aqui os mesmos algarismos da atividade anterior. Porém, o que nós vamos fazer aqui agora é um subconjunto. Eu coloquei aqui, olha, só para a gente refletir, se eu tenho um conjunto com os elementos 5 e 6, e se eu tenho um outro conjunto que tem os elementos 6 e 5, esses conjuntos são iguais. A ordem dos elementos não faz diferença para que esses conjuntos, sejam considerados diferentes. Se a ordem não faz diferença, então a gente tem um problema de combinação. Quantos elementos eu tenho disponíveis? 4. Quantos que eu vou pegar por vez? 2. Combinação de 4 elementos tomados de 2 em 2. Como é que eu vou desenvolver isso aqui? Quando a gente vai aplicar a fórmula da combinação, no nosso numerador eu coloco o fatorial desse primeiro termo, então fatorial de 4. O denominador tem 2 fatoriais, o fatorial desse termo e o fatorial da diferença entre os 2 termos. Então, 4 menos 2 também dá 2. Desenvolvendo, chegamos ao resultado 6. Eu, inclusive, listei aqui, olha, você pode combinar o 5 com 6, o 5 com 7 ou o 5 com 8. Depois, quando você for combinar o 6 com quem está antes dele, a gente não combina mais, porque a ordem não muda o meu conjunto. Então, eu vou combinar o 6 com 7 e o 6 com 8. Por fim, vou combinar o 7 com 8. Estão aqui os possíveis subconjuntos. Ficou claro isso para você? Então, vamos dar sequência. A atividade 3, eu quero que você reflita bastante sobre ela antes da gente continuar aqui com a resolução. Pausa o vídeo, vamos ler e tenta resolver. De quantos modos distintos podemos formar triângulos com 3 vértices de um pentágono regular? Amelis, como é que eu vou fazer isso? Coloquei um pentágono, é um polígono com 5 lados e tem 5 vértices. Aqui estão representados por A, B, C, D e E. Para eu formar um triângulo, eu preciso ligar 3 vértices. A pergunta que você tem que se fazer é: a ordem com que eu ligo esses vértices, será que faz diferença? Um triângulo com os vértices ABC é o mesmo triângulo que tem os vértices C, B e A? Se for o mesmo triângulo, é porque a ordem não faz diferença. Então, aí a gente tem um problema de combinação. E é o que acontece aqui, olha. A gente tem uma combinação. Eu tenho 5 pontinhos à minha escolha e desses 5 eu vou considerar 3 para formar o meu triângulo. Combinação de 5 elementos tomados de 3 em 3, sendo desenvolvida
temos 10 triângulos distintos. Vamos para mais um? Numa competição com 12 países, de quantas maneiras podem ser distribuídas as medalhas de ouro, prata e bronze? Ora, claro que ganhar uma medalha de ouro não é a mesma coisa que ganhar uma medalha de prata. Então, a ordem faz diferença. Temos aqui um problema de arranjo. Eu tenho 12 países que podem vencer e desses 12 países eu vou pegar 3. Arranjo de 12 elementos tomados de 3 em 3. Ou então, você pode aplicar também esse princípio aqui da contagem. Vou distribuir 3 moedas, então coloquei 3 traços. Quantos países podem ganhar o ouro? 12. Quantos podem ganhar a prata? 11. Quantos podem ser premiados com bronze? 10. Multiplicando todas essas opções, a gente chega a 1.320 também. Bora para mais um? Quantas duplas diferentes podemos formar com um grupo de 8 atletas? Pergunte-se, a ordem faz diferença? Será que uma dupla formada pelo João e a Maria é diferente de uma dupla formada pela Maria e o João? Não, a ordem não faz diferença, a dupla, vai ser a mesma. Então, a gente tem uma combinação de 8 elementos tomados de 2 em 2. Desenvolvendo, o fatorial do 8 fica no numerador e no denominador eu tenho 2 fatoriais. O fatorial do 2 e o outro fatorial é a diferença entre 8 e 2, que dá 6. Desenvolve, simplifica os fatoriais que forem possíveis, chegamos ao resultado igual a 28. Número 6. De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar-se num banco para tirar uma foto? Olha, aqui a gente não tem nem arranjo nem combinação. Aqui a gente tem uma permutação. Nós temos 6 elementos, os 6 vão estar nessa fila, para tirar essa foto. Então, vamos permutar 6 elementos. Isso equivale ao fatorial de 6. Então, aqui, olha, no primeiro espaçamento do banco, qualquer um dos 6 pode se sentar. No segundo lugar, qualquer um dos 5 que restaram, depois 4 e assim sucessivamente, multiplicando 720 modos aí para formar essa fila. 7. Quantas comissões de 4 elementos podemos formar com 20 alunos de uma turma? Se aqui eles não falaram que essa comissão vai ter cargos diferentes, então é porque uma comissão formada, por exemplo, pela Lorena, pela Milena, pela Melissa e pela Júlia. Se você inverte a ordem, a Júlia, a Melissa, a Milena e a outra integrante, a sua comissão não fica diferente. Portanto, a gente tem combinação. Posso escolher qualquer um dos 20 alunos e desses 20 vou considerar 4. Combinação de 20 tomados de 4 em 4. 20 fatorial no numerador, aqui faltou um pontinho de exclamação do fatorial, tá? 20 fatorial e no denominador eu vou ter 2 fatoriais. O fatorial do 4 e 20 menos 4, 16. Efetuando aí as operações, 4.845. Essa questão de número 8 é do Enem de 2016. Vamos ler com bastante atenção para que você consiga compreender aí o que será feito. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas e desse grupo, 4 são canhotos e 6 são destros. O clube vai fazer uma partida de exibição entre 2 jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolhas para essa partida? Vamos lá. Se não tivesse falando isso de ser canhoto ou não, nós teríamos aqui 10 integrantes, eu escolheria 2. Uma combinação de 10 tomados de 2 em 2. Porém, eu não posso ter no jogo uma dupla em que sejam todos canhotos. Portanto, eu vou ter que excluir aqui desse total de combinações os formados por 2 canhotos. Então, eu tenho 4 que são. Se eu tiver 2 numa mesma partida, a gente tem que desconsiderar. Então, eu vou retirar a combinação de 4 elementos tomados de 2 em 2. Aplicando a fórmula de combinação, a gente vê que isso aqui está representado na opção da letra A. Vamos para mais um? Milene faz sanduíches deliciosos. E os seus clientes podem escolher
3 opções entre essas aqui de recheio. Olha, pode ser sardinha, atum, queijo, bacon, peito de frango, presunto e ovo. Para pensar, será que a ordem que a pessoa escolhe esses recheios muda o sabor do sanduíche? Ou será que não faz diferença? Com certeza, gente, um sanduíche em que você peça para ela colocar peito de frango, bacon e queijo é o mesmo sabor que se você pedir queijo, bacon e peito de frango. Essa ordem não faz diferença. Portanto, a gente tem uma combinação. Tenho 7 opções, vou escolher 3. Combinação de 7 tomados de 3 em 3, 35. Milene, você está me devendo um sanduíche. Vamos para a questão de número 10, também de vestibular. Cada um dos círculos da figura ao lado deverá ser pintado com uma única cor escolhida entre 4 disponíveis. Sabendo-se que 2 círculos consecutivos nunca serão pintados com a mesma cor, qual é o número de formas de se pintar os círculos? Veja bem, para o primeiro círculo eu posso escolher qualquer uma das 4 opções. Agora, quando eu for pintar o próximo, a cor que foi usada aqui não pode ser repetida. Portanto, eu tenho agora apenas 3 opções. E o próximo círculo? A única ressalva é, a cor que foi usada para esse vizinho eu não posso usar aqui. Então, eu tenho 3 opções. Aqui é a mesma coisa e em todos os outros casos eu terei sempre 3 opções. Multiplicando todos esses termos, nós temos um total de 2.916 formas distintas. Pessoal, a gente vai voltar num outro vídeo com outras atividades para você ficar cada vez mais aprimorado nesse assunto. Por hora, bons estudos, um abraço em cada um de vocês.